E aí, exatalizadores, tudo bem com vocês? Professor Arthur na área para o nosso videozinho semanal. Eu sei que na semana anterior eu acabei não lançando vídeo, né? Peço desculpas a vocês, mas por alguns motivos pessoais não deu tempo de fazer. Então, para essa semana eu separei uma parada bem bacana que eu acho que vocês vão gostar, que são as questões do Enem de Física da prova do ano de 2019, tá? Então, eu peguei o caderno amarelo da prova, que é no segundo dia, e a gente vai resolver apenas as questões voltadas para a parte de física, tá bom? Hoje eu separei as 4 primeiras questões para a gente resolver e a gente não vai se estender muito em um vídeo só. Então, provavelmente eu vou separar esse vídeo em partes, que é para poder não ficar massivo, sabe, aquele negócio pesado para nós. Então, fica aí que depois da vinheta vem as nossas primeiras 4 questões. Simbora! Aqui, exatalizadores, a nossa primeira questão da prova do caderno amarelo, tá? De Ciências da Natureza. Começava logo com uma questão de física, a questão 91, e dizia assim: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. Aqui é a representação do esquema da ligação. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Pessoal, olha só, vamos lá então a resolução. A maneira que eu resolvo esse problema, que eu pensei para a gente resolver esse problema, é a seguinte. Primeiro, a gente vê que as especificações da TV, ela funciona entre 90 e 120 volts. E a residência, a ligação, né, é de 120 volts. Portanto, ela não vai receber esse 130 aqui, né? Uma vez que toda essa conexão aqui, ó, da televisão em paralelo com as lâmpadas, ela está em série com a resistência do cabo elétrico. Portanto, como nós sabemos que na resistência em série a tensão ela é dividida proporcionalmente entre os elementos do circuito, eu sei que eu tenho que garantir pelo menos o mínimo para ela. Então, a gente pode concluir, ó, que toda essa ligação em paralelo aqui, né, toda essa parte, ela vai receber 90 volts de tensão. Como são 120, esse resistor de 10 ohms, que ele é do cabo elétrico, essa resistência, vai sobrar 30 volts para ele, para completar os 120. Beleza? Então, inicialmente, aqui eu vou colocar, ó, primeiro, eu consigo garantir qual é a corrente elétrica desse circuito, uma vez que eu sei a resistência aqui do cabo, que é 10, e a tensão sobre ele, tá bom? Então, usando a primeira lei de Ohm, que nós temos tensão é igual a resistência vezes corrente, e eu isolando aqui a corrente elétrica, desfazendo esse produto, a gente vai ter tensão dividido pela resistência, nós teremos 30 dividido por 10, que isso garante para nós 3 amperes de corrente elétrica. Vamos reservar esse resultado aqui. Ele ainda não é nossa solução, uma vez que a pergunta não é a corrente elétrica do circuito, né? Mas eu garanto que toda essa ligação em paralelo, ela receba uma corrente de 3 amperes, tá bom? E eu sei que a tensão nela é 90 volts. E eu posso usar a primeira lei de Ohm para eu escrever isso, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, no passo 2, que eu sei que 90 volts tem que ser a resistência equivalente de toda essa parte em paralelo, que eu vou chamar de RE, vezes a corrente elétrica que eu descobri que é de 3 amperes. Tá? Isolando isso daqui, né? Então, eu tenho que a resistência equivalente daquela parte em paralelo vai ser igual, aí eu desfaço esse produto, eu vou ter 90 dividido por 3, que me dá 30 ohms. Certo? Então, guardemos esse resultado também, né? O que é que a gente acabou de descobrir? Que toda essa ligação em paralelo, a resistência dela tem que ser de 30 ohms. Portanto, a gente vai fazer quem é essa resistência equivalente e igualar a 30. Tá bom? Você vê aqui nesse pedaço, olha só, vamos destacar uma coisa. Essa parte das lâmpadas aqui, todas elas têm a mesma resistência elétrica de 200 ohms. E elas estão ligadas em paralelo, e são numa quantidade de 5.
mas eu não vou ligar todas elas ao mesmo tempo. Você vê que tem as chaves aqui, então eu vou ligando uma por uma para eu saber qual é o máximo que eu posso ter. Portanto, eu vou chamar essa parte das lâmpadas aqui de resistência R1. E essa parte aqui da televisão eu vou chamar de resistência R2. Beleza? Só para a gente ficar bem organizado aqui. E a resistência R1, se você prestar atenção, tá? Ela vai ser igual a 200 dividido pela quantidade de resistores que eu deixar ligado. Isso pode variar entre 0 ou todos os 5 ligados. Portanto, eu vou representar aqui a quantidade pela letra N, porque ela é uma quantidade variável. Beleza? E eu tenho o R1, que é igual a 50, né? O R2, né? Nós chamamos ali o nosso R2 igual a 50 ohms. Beleza? Com isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a resistência equivalente usando a soma dos inversos, tá? Então, 1 sobre RE é igual a N sobre 200, né? Vai ser a soma dos inversos, mais 1 sobre 50. RE, que é a resistência equivalente aqui em paralelo, tem que ser igual a 30 ohms. Nós já vimos isso ali em cima. Então, eu vou ter 1 sobre 30 é igual MMC de 250, né? Como eles são múltiplos entre si, vai ser o 200, é o maior deles. 200 dividido para 200 é 1, então eu vou ter N vezes 1, que vai ser igual a N, mais 200 dividido para 50, que vai ser 4. 4 vezes 1, 4. Então, eu vou fazer aqui, olha só, uma multiplicação cruzada, porque eu ganhei uma proporção. E antes disso, eu já posso simplificar um zero aqui, né? De 30 e de 200, porque ambos estão multiplicados por 10. Então, eu divido por 10 todos os lados, aqui não tem problema nenhum, e a gente vai ter esse resultado. Agora, a gente faz a multiplicação cruzada. Então, eu vou ter 3 vezes n mais 4. Então, eu vou ter 3n mais 12. Isso igual a 20 vezes 1, 20. Aqui eu vou atrás do valor de n, então vou desfazendo, né, as operações que eu tenho aqui. Eu vou ter 3n igual a 20 menos 12. Tá? Então, continuando aqui ao lado. Eu vou ter 20 menos 12, 8. Desfaço essa multiplicação por 3. Eu vou ter n igual a 8 terços. Ok? Agora, a gente vai para o detalhe da questão, né? Quando eu falo de quantidade de lâmpadas, que esse n representa essa quantidade que eu vou acender, essa quantidade ela é inteira. Então, eu ligo 1, 2, 3, 4 ou 5 lâmpadas. Por isso, quando eu divido 8 para 3, pensando num valor inteiro, né, isso vai ser igual a 2. Uma vez, né, que o nosso n ele tem que ser um valor inteiro. Portanto, ficamos aqui com a alternativa B. Né? Essa daqui, ó, é a quantidade máxima de lâmpadas que eu posso acender para que a televisão não pare de funcionar nessa ligação residencial. 2 lâmpadas. Beleza? Então, olha só, uma questão bem tranquila aí, só fazendo com cuidado a gente não erra. Então, vamos para a nossa segunda questão de física. Vamos lá, exatalizadores, agora na sequência, questão 95 da prova. As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado a se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar este tipo de problema, deve-se... Pessoal, olha só. Aqui a gente vai direto ao ponto, né? Quando você começa a ler as opções, né, que você lê logo a primeira, que diz fazer o aterramento dos arames da cerca, com certeza essa é a nossa opção correta, né? Então, eu vou deixar a tela marcada aqui, letra A, e a gente vai ver os outros e ver por que eles estão errados. Letra B diz acrescentar fusível de segurança na cerca. Pessoal, fusível ele é um dispositivo que ele protege um circuito de correntes maiores do que ele pode suportar.
né? Então, aqui a gente não quer que o fluxo de corrente permaneça na cerca, né? Não quer que fique no mesmo valor. Nada disso, a gente quer que não tenha fluxo de corrente na cerca elétrica. Então, fusível não serve para essa situação, né? Depois a gente tem aqui, ó, na letra C, realizar o aterramento da rede de alta tensão. O problema não é a rede de alta tensão, mas sim a corrente induzida na cerca, né, ali no campo. Então, realizar o aterramento da rede de alta tensão, instalar fusível de segurança na rede de alta tensão, que a gente viu que fusível não é para isso, letra C e D totalmente fora. Depois, letra E, utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Também não faz sentido algum, uma vez que esse fio encapado aí com isolante é para caso fosse manusear, né, os fios da rede de alta tensão. E não é o problema na rede de alta tensão. E sim, o problema é na cerca e a sua proximidade, né, que aparece uma corrente induzida. Portanto, ficamos aqui apenas com a letra A e fechamos uma questão teórica, mas bem bacana, né, que você precisa estar ligado aí nos dispositivos utilizados em circuitos elétricos. Beleza? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 97, moçada. Essa questão ela é longa, mas a gente precisa ler. Vamos fazer como se nós estivéssemos na prova aqui, ok? Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, ioiô, para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Etapa 1, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e de energia cinética de rotação. Etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros segundo menos 2, né, que nada mais é do que metros por segundo ao quadrado, e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo da sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento, largura e altura, assim como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Então, aqui nós temos, ó, né, as especificações do brinquedo, ok? Aqui temos um modelo dele, tá? E a pergunta é qual é o resultado do cálculo da etapa 2, né? Ou seja, qual é a energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo da sua trajetória, ok? Então vamos lá. Primeiro, quando ele fala da etapa 2, da etapa 1, lá no finalzinho, né? Você tem que ele vai ter, à medida que o disco desce, parte dessa energia potencial é transformada em energia cinética de translação e rotação. E depois, na etapa 2, quando ele vai fazer o cálculo da energia cinética de rotação do disco, ele supõe o sistema conservativo. Portanto, quando o sistema é conservativo, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que a variação da energia mecânica é igual a zero, né? Não existem forças dissipativas aí. Se a variação da energia mecânica é zero, então a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. E a energia mecânica final é quem? É uma energia cinética. Então, vamos colocar aqui energia cinética. Já a energia mecânica inicial, o que ele tem aqui, como ele é abandonado do repouso, ele tem energia potencial gravitacional. Ora, então agora já resolvemos o problema. Quem é que vai ser nossa energia cinética? Ela vai ser o produto entre a massa, a aceleração da gravidade e a altura. A massa do brinquedo está aqui nas especificações, ó, é 30 gramas, que a gente tem que ter cuidado para transformar isso em quilogramas, né, que é a unidade do sistema internacional. Então, eu vou ter 30 dividido por 1.000, certo? Transformando isso em quilogramas. A aceleração da gravidade, que é 10, e isso vai estar multiplicado pela altura, olha só. E a altura que o brinquedo vai descer, né, totalmente, vai ser esse 2/3 da altura total dele. Portanto, eu vou ter 2/3 de 410. Ó. Você pode olhar aqui nas especificações CLA, comprimento, largura e altura. Então, a altura dele é 410. Como está em milímetros, né, eu preciso transformar em metros. E basta eu pegar esse valor e dividir por 1.000. Né? Então, 410 dividido por 1.000.
Tá? Agora você vai perceber por que eu deixei esses valores em forma fracionária. Tá? E isso é devido a uma simplificação. Que eu tenho aqui, ó, 30 vezes 10 vezes 410. Então, você tem 10 vezes 10 vezes 10, que isso dá 1.000. Portanto, ó, esses três zeros multiplicados são equivalentes a 10 vezes 10 vezes 10, e simplifica 1.000 desses aqui que fica no denominador desse nosso produto. Também você pode simplificar aqui, ó, o número 3. Aqui sobrou apenas 3. Então, 3 por 3 vai dar 1, certo? E o que é que a gente vai ter no fim das contas? Vai sobrar para mim 1 vezes 2 vezes 41 no numerador, né? Então, 1 vezes 2 vezes 41, 82. E isso vai ser dividido por 1.000, certo? Dividir por 1.000 é equivalente a você fazer o quê? A multiplicar por 10 elevado a menos 3, certo? Então, eu vou ter aqui energia cinética igual a 82 vezes 10 elevado a menos 3. Como aqui eu tenho menos 3, eu vou voltar, né, uma casa decimal, vou fazer essa potência aqui. Portanto, eu vou ter energia cinética, deixando na escrita de notação científica, 8,2 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Né? E essa alternativa corresponde a qual? A letra C. Ou a letra B, desculpa aqui, né? A letra B. 8,2 nós sabemos que é equivalente a 8,20. Né? Quando você está nas casas decimais e você acrescenta zeros à direita, eles não alteram o nosso resultado. Portanto, eu tenho 8,2 vezes 10 elevado a menos 2 joules como nossa alternativa correta. Letra B. Então, simbora aí para a nossa próxima questão. Então, exatalizadores, está aqui a nossa última questão desse primeiro vídeo, questão 100. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, a bicicleta A, e outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente, com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma sob mesmos esforços muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Comparando as pressões e as massas de ar comprimido nos pneus da bicicleta, nós temos algumas dessas opções aqui. Pessoal, primeiro, para a gente responder esse problema, vamos olhar lá no início, né? Ele fala que os pneus das bicicletas eles têm a mesma característica, exceto a largura. Exceto a largura desses pneus. Portanto, a bicicleta A, que é de corrida, vamos imaginar que o pneu ele vai ser cortado e a gente imagine ele de forma cilíndrica. Né? Então, a gente vai ter aqui ó, o pneu da bicicleta A. Dá para a gente fazer aqui. Ó. Vamos colocar aqui. Né? O pneu da bicicleta A. Vamos colocar aqui. E a gente vai ter o pneu da bicicleta B. Bicicleta de passeio. Né? O pneu dela, a largura é maior, né? Mas, como ele diz que todas as outras especificações são iguais, o comprimento desses pneus vai ser o mesmo. Né? Então, a gente tem aqui ó, os pneus com o mesmo comprimento. O que difere deles é a largura. Tá? Beleza, o que ele fala para nós no final, pode-se considerar que as massas de ar comprimido do pneu da bicicleta A e do pneu da bicicleta B são diretamente proporcionais aos seus volumes. Né? Como nós temos um cilindro, e nós sabemos que o volume do cilindro, né? Vamos colocar aqui abaixo, que o volume dele vai ser área da base vezes a altura, que nesse caso a altura corresponde ao comprimento de cada pneu, e essa altura ela é comum para os dois, o que vai determinar quem tem o maior volume é a área da base. E a área da base de B é maior porque ele é mais largo. Né? Essa largura seria correspondente ao seu diâmetro. Nisso, nós concluímos já a primeira parte. Né? O volume de ar comprimido, né? No caso, o volume de ar comprimido em B é maior do que o volume de ar comprimido em A. E isso me leva
ao seguinte resultado, que a massa de ar comprimido em B é maior do que a massa de ar comprimido em A. Certo? Então, a primeira parte nós já fechamos aqui, né? Ficamos aqui, olha só, dentre as nossas opções, resta para nós a letra A e a letra B, ok? Então, para a gente finalizar, a gente vai olhar agora a outra parte da questão, que ele fala assim, ó, sob os mesmos esforços, o pneu A ele se deforma menos que o pneu da bicicleta B. O que significa isso? Imagina comigo o seguinte, né? Você tem aqui as bicicletas, né? Você tem as bicicletas A e a bicicleta B. Imagina que uma mesma pessoa, né? Uma mesma pessoa de massa M, ela vai sentar nessas bicicletas aqui. Quer dizer, ela vai estar sob os mesmos esforços. A pessoa, a massa dela não vai variar. O que vai variar é a deformação do pneu, ou seja, a bicicleta de corrida a deformação dela vai ser menor que em B. Tá? E isso significa o quê? Que a pressão dentro do pneu, a pressão que o ar está sofrendo ali dentro, ela é maior. Tá? Então, resiste mais à força da pessoa sentada na bicicleta. Portanto, a gente vai ter que a pressão em A vai ser maior, né? A pressão em A vai ser maior do que a pressão em B, devido à deformação em A ser menor. Então, a deformação ela vai ser o quê? Inversamente proporcional à pressão. Quanto mais deformação, menor pressão. Por isso, nós ficamos aqui para fechar a conta e passar a régua com a letra B. Pressão em A maior do que a pressão em B. Vamos destacar aqui, né, nossas respostas. Olha só. Pressão em A maior do que a pressão em B. E a massa de ar comprimido em B maior do que a massa de ar comprimido em A. Então, exatalizadores, é isso para esse nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham curtido a solução das questões, tá? Que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários, tá? Um pedido também. Não se esqueça de acessar nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, que é o mesmo, que é @exatalizando.oficial, onde você vai encontrar os resumos e os outros vídeos que eu faço no IGTV com soluções de questões esporadicamente também, com outros detalhes de matemática e física, tá certo? Então, até nosso próximo vídeo e tchau!